80 anos. Pense bem, foram 8 décadas inteiras em que as mentes mais geniais da humanidade simplesmente bateram cabeça com a famosa conjectura das distâncias unitárias do matemático Paul Erdős. Foram anos e anos de pura frustração coletiva, montanhas de papel com tentativas que não deram em absolutamente nada. Até que o jogo virou de um jeito inédito na comunidade acadêmica. Uma máquina entrou no circuito e encontrou a resposta. E não estamos falando de um palpite de sorte, tá? Um modelo avançado de inteligência artificial gerou, de fato, centenas de páginas de pura lógica e cálculos irrefutáveis para quebrar esse recorde absurdo. O que a gente está vendo aqui não é só o uso de uma calculadora glorificada e superpotente. É um ponto de virada histórico que altera as próprias bases de como o conhecimento humano é construído. E é exatamente sobre isso que vamos aprofundar a partir de agora. A revolução da IA na matemática. O foco central dessa nossa análise é entender como a inteligência artificial saiu de uma curiosidade, uma mera resolvedora de quebra-cabeças, para se consolidar como uma parceira de pesquisa de altíssimo nível. Certo, vamos direto ao assunto. Parte 1. O ponto de virada da matemática, de quebra-cabeças a provas. Para compreender o tamanho dessa mudança de paradigma, a gente precisa olhar para a velocidade simplesmente assustadora dessa evolução. No verão de 2025, esses modelos já causaram um choque danado ao resolver problemas casca-grossa de Olimpíadas Internacionais de Matemática. Mas a coisa escalou rápido. Em fevereiro de 2026, eles dominaram o desafio First Proof, encarando pedreiras de nível de doutorado. E aí, em maio, temos a resolução daquela conjectura de 80 anos do Erdős. Foi um salto de desafios acadêmicos para descobertas históricas num piscar de olhos. E como as grandes mentes reagem a tudo isso? O aclamado matemático Terence Tao, que é ganhador da medalha Fields, traz uma visão super pragmática. Inicialmente, a inteligência artificial não foi vista como uma entidade onisciente, mas sim como uma ferramenta incansável. A função principal dela era vasculhar listas gigantes de problemas em busca das respostas mais fáceis de pegar. É como ele diz, este cara tem uma pá, este cara tem uma picareta. Juntos podemos cavar um túnel. A máquina faz o trabalho braçal e tedioso para que a pesquisa escave túneis monumentais. O que nos leva à nossa segunda parte, decifrando conjecturas de décadas, os avanços de Nesterov e Erdős. A melhor forma de comprovar essa versatilidade impressionante é olhando para casos reais, começando por outro número de imenso peso, 42 anos. Esse foi o longo período em que a conjectura sobre o algoritmo de otimização do Yuri Nesterov ficou como um grande mistério. E só para dar um contexto, esse é um problema central na matemática aplicada e no aprendizado de máquina. É focado em achar o caminho mais eficiente para o ponto mínimo de uma equação complexa, sem ficar oscilando para sempre. O que realmente explode a mente aqui é o contraste de tempo e esforço. De um lado, a abordagem humana, o peso de 4 décadas de tentativas exaustivas e suposições. Do outro, a assistência da IA. O que aconteceu quando o pesquisador Ernest Hill colocou o ChatGPT na jogada. Através de um processo intenso, dando comandos parciais e verificando incansavelmente, foram necessárias apenas 12 horas de trabalho contínuo para que a máquina acelerasse a descoberta e fechasse a prova lógica desse mistério. E voltando à famosa conjectura das distâncias unitárias do Erdős, a lógica inicial tem uma carga cognitiva surpreendentemente baixa. Passo 1. Desenhe 9 pontos. Passo 2. Faça pares que fiquem exatamente a 1 polegada de distância. Passo 3. Encontre o número máximo possível de pares. A formulação parece simples, até infantil, né? Mas tentar escalar isso matematicamente para provar uma otimização absoluta parecia ser algo simplesmente inalcançável. Sabe o que é mais interessante nesse comparativo? É ver por que a máquina triunfou onde a nossa intuição falhou. Por décadas, a estratégia humana foi meio que confiar na intuição original e tentar provar que a conjectura era verdadeira. Já a estratégia da IA é totalmente desprovida de vieses. Agindo como uma verdadeira mente alienígena, ela simplesmente não se importou em suportar uma quantidade absurda de tentativa e erro. Ela foi testando lógicas em dimensões superiores e inexploráveis visualmente até quebrar o paradigma. Parte 3. Descobrindo estruturas ocultas. A beleza do intervalo de Brouhar. O impacto disso tudo vai muito além de usar força bruta. A inteligência artificial revelou um talento bizarro para enxergar estruturas geométricas lindíssimas que estavam ali, intocadas, debaixo do nosso nariz por 50 anos. Para entender isso, precisamos falar sobre o intervalo de Brouhar que foi explorado pelo sistema AlphaEvolve.
Em termos visuais, é o conjunto de todas as permutações diferentes que ficam ali no meio, entre dois arranjos, ao seguir as setas de um grande diagrama em rede. É um terreno bem abstrato da combinatória algébrica. E o que rolou aqui beira o artístico. Os cientistas pediram que a IA gerasse códigos em Python para analisar esses intervalos. No começo, ela fazia isso com umas 50 linhas, mas aí notaram um padrão insano. Para as cartas que combinavam com potências de 2, o código do algoritmo encolheu magicamente para apenas 5 linhas. Super limpo. E o que isso significou na prática? A máquina acabou revelando sem querer uma estrutura gigante de hipercubo que absolutamente ninguém tinha previsto. Se essa sacada geométrica viesse de um humano, a comunidade diria com certeza que essa pessoa é um gênio extremamente criativo. Bom, mas é preciso falar dos problemas também. Parte 4, navegando no oceano de lixo, alucinações, plágio e automação. Por mais fascinantes que sejam essas descobertas, qualquer transformação radical traz complicações muito concretas. E as palavras do professor Joel David Hawkins resumem bem essa ansiedade. Ele relata estar desesperado com este oceano de lixo que está sobrecarregando nossos sistemas de periódicos. Essa é a dura realidade. O acesso fácil a essas ferramentas fez os comitês de revistas científicas sofrerem inundações de artigos gerados por IA que parecem muito autênticos, mas que no fundo são pura ficção sintética e baboseira. Essas armadilhas são bem específicas e muito perigosas. A gente lida com alucinações onde a IA comete erros básicos de lógica ao lado de sentenças complexas. Tem a poluição direta das plataformas acadêmicas com absurdos científicos. Há uma falha ética grave onde os modelos não dão o menor crédito aos autores originais por ideias do passado, o que é plágio puro e simples. E na base de tudo isso, o grande medo de ver alunos usando a tecnologia para automatizar tarefas, perdendo o treino essencial e a intuição necessários para se formar a próxima geração de pesquisadores. A sorte é que a comunidade está criando defesas sólidas contra esse oceano de lixo, e a principal delas é a autoformalização. O que é isso? É basicamente o processo onde os modelos de IA são forçados a traduzir essas afirmações matemáticas soltas em lógicas estritamente formais, linha por linha, permitindo que a exatidão das equações seja minuciosamente provada e checada por um computador independente antes que a teoria seja aceita como verdadeira. É um filtro de segurança crucial. E para fechar nossa reflexão, parte 5, o futuro da cultura matemática, valores humanos e a herança artística. Entramos agora num território bem filosófico que vai muito além dos números. Toda essa aceleração obriga a academia a reconsiderar a essência da matemática. O ganhador da medalha Fields, Akshay Venkatesh, expressa uma preocupação bem autêntica ao dizer que existem coisas valiosas em nossa cultura que devemos tentar manter. Há um temor legítimo de que a matemática perca sua característica contemplativa e aquele contato humano profundo com a compreensão, sendo dominada apenas pelo pragmatismo frio das máquinas. Olhando de forma bem clara para o futuro, as máquinas, sem dúvida, vão superar os humanos na geração rápida de cálculos, saltando esses muros de 2 metros sem o menor esforço. Mas a grande vantagem da humanidade continua inabalável. É a nossa capacidade de visão de longo prazo, de traçar um planejamento estratégico meticuloso para conquistar cumes grandiosos de conhecimento, os verdadeiros montes Everestes da teoria abstrata. O algoritmo pula o muro, mas quem escolhe a montanha somos nós. É importantíssimo lembrar que a matemática nunca se resumiu a ser uma ciência de cálculo bruto. Ela é, de forma muito inerente, uma arte. A disciplina sempre foi guiada por escolhas e valores humanos, focando na elegância e na beleza estética de uma prova. Abraçar a lógica mecanizada a qualquer custo e focar no excesso de otimização traz o enorme risco de erradicar justamente a beleza artística que torna esse campo tão especial. Existe uma analogia maravilhosa que resume exatamente o que está em risco. Diz o seguinte: nenhum poeta fala seriamente sobre fazer regressão estatística em sonetos para encontrar os ideais. Basta imaginar pegar um banco de dados gigantesco para extrair o verso de amor estatisticamente perfeito através de cálculos. Isso destruiria toda a magia e essência da poesia, não é verdade? E os pesquisadores argumentam que o mesmíssimo cuidado deve ser aplicado à matemática. Isso nos deixa com uma provocação final fundamental. Se a IA otimizar implacavelmente a ciência da matemática, ela extinguirá a arte? Enquanto essas parcerias tecnológicas varrem os limites da nossa ignorância em velocidades alucinantes, a gente precisa se perguntar: qual será o custo disso tudo? Será que no meio de tanta eficiência robótica ainda vai sobrar oxigênio para a intuição criativa humana? É um dilema profundo para os próximos passos do nosso conhecimento. Fica a reflexão. Até a nossa próxima exploração.